Olá, galera da Aula Dessa, que vos fala a professora Pamela Damasceno. Dessa vez eu estou aqui disfarçada de professora de redação para dar dicas de redação. Na realidade eu sou também professora de redação, né? Redação e língua portuguesa são indissociáveis. E eu aqui estou para dar algumas dicas de como não zerar a redação. Bom, em primeiro momento, faça uma leitura holística da redação de vocês. O corretor vai olhar a redação de vocês. E é imprescindível que vocês não excedam ao número de linhas solicitado, ou seja, não escrevam mais do que lhes é pedido. Vocês também não devem escrever menos do que é solicitado. Ah, professor, escrever mais eu não vou, tampouco escrever menos, isso anula a redação de vocês. Da mesma forma, vocês têm de manter uma equivalência entre as partes, a estrutura como um todo do texto. O que eu quero dizer com isso? Bom, esse aspecto ele não zera a redação, mas ele compromete. Vocês têm de apresentar os parágrafos de argumentos, que seriam os correspondentes ao segundo e o terceiro parágrafo, mais extensos, mais longos, né, do que o primeiro e o último parágrafo. Ou seja, no momento em que vocês estarão argumentando, né, defendendo as ideias de vocês, vocês se utilizarão de mais linhas, justamente no parágrafo correspondente ao segundo e terceiro parágrafo. Outra coisa, não tangenciem o tema. Mas professora Pamela, me diga afinal o que é tangenciar o tema. Não fuja do tema, né? O tema, ele tem de se manter ao longo de toda a redação. Tentem manter a ideia do tema presente ao longo de todos os parágrafos e todas as construções que vocês estruturam ali na redação. Ou seja, se o tema é violência no Brasil, vocês não se detenham apenas a um tipo de violência, por exemplo, ao assalto, e passem o texto inteiro falando de assalto. Não, o tema é violência no Brasil e tudo que ele abrange, vamos supor, tá? Então, não reduzam o tema a só um aspecto. Abordem o todo, enfim, a tudo que vocês possam explorar com relação a esse tema, ok? Outra coisa, ainda que tenha surgido uma liminar dizendo que se pode sim infringir os direitos humanos, não se pode infringir os direitos humanos sob a pena de ir muito mal na redação e até então tê-la zerada, né? Até o presente ano nós zeraríamos a redação infringindo os direitos humanos, ok, gente? Então, sejam criativos, se invistam da autonomia, da autoria que vocês têm para construir ideias originais, né? Comecem o texto, é muito interessante começar o texto contextualizando como o tema está se desenvolvendo no mundo e no Brasil, do macro para o micro. Agora, se o tema é relacionado ao Brasil, situem então no panorama brasileiro, na conjuntura brasileira, né? E depois defendam a opinião de vocês. Certo, gente? Não esqueçam de fazer uma boa proposta de intervenção. Em que momento aparece a proposta de intervenção? Ela pode aparecer lá no finalzinho do terceiro parágrafo, ou mesmo totalmente na conclusão. O que é a proposta de intervenção? A solução do problema. Como nós, seres sociais, podemos solucionar o problema. Como o governo, via ministérios, pode solucionar esse problema, como os órgãos responsáveis, não necessariamente o governo, podem solucionar esse problema, né? Ok, gente? Então, essas são as dicas da Profapam, tá? Muito cuidado para não reduzir o tema a simplesmente um aspecto, né? Eu peço que vocês tratem do todo que o tema exige, né? De todas as singularidades, de todos os aspectos que o tema pode suscitar. Tá bem, gente? Beijos da Profapam.